Olá, João, aqui é o Thiago. Vou dar continuidade às correções. Só vou apagar aqui o S7 que eu tinha colocado, que eu tinha extraído aqui nessa pasta. E vou fazer a correção do E8, do PIP. E se o vídeo não ficar muito longo, eu faço a correção do E9 também. Então, a gente tem aqui o pool de recursos. O E8 a gente não usa pool. Mas vamos ver o que você mandou. Passo 25, plano de trabalho em vigor, ok. Vejo aqui que você colocou, que você criou os macros, ok. Colocou as notas e vamos abrir então o arquivo do projeto. Vamos ver se já alterou daquela confusão do que era arquivo do projeto e o que era pool. Vi que continua a mesma coisa. Ele está reconhecendo isso como pool. Deixa eu abrir aqui o que você mandou de pool. Cancelar. Bom, vou tentar quebrar o link aqui. Esse aqui eu acho que não vai quebrar porque ele não veio junto com o arquivo. Mas vou quebrar o link do E8 pool. Acho que isso ficou um pouco confuso para você. Esse arquivo que a gente está mexendo é o arquivo do projeto, tá? 003E8. E o pool de recursos, que funciona como o que possui, o que detém os recursos do projeto. Vamos conseguir apagar aqui o link. Então, no caso, esse pool que deveria ser utilizado, então a gente vai no arquivo do projeto, Resource Pool, Share Resource, e na opção, nessa opção aqui, Share Resource, usaria a opção 003E8 Pool, tá? Deixa eu fechar esse, a gente não vai usar. Vou fazer só a correção do E8, visto que o E8 no E8 a gente não utiliza pool. Anota o número 20, é o primeiro número da sua sequência, e o primeiro passo do E8 é o passo 24, plano de mitigação e contingência. Modo simples, vou olhar a sua tabela. A unidade 8 é bem curta, são dois passos, Indicator da Best Name Duration, Start, Finish, atividade ativa e Overtime Cost, ok? Vamos ver se você criou as atividades de mitigação e de risco, que devem estar desativadas. Cadê? Aqui. Criou. As atividades de contingência foram criadas também. Ok. Ok. Vamos para o passo 25. Passo 25 é um modo composto. No painel superior a gente tem o passo 25, plano de trabalho em vigor. E no painel inferior a gente tem o Task Name Form com o campo Notes, para a gente visualizar as notas do projeto, das atividades. Então aqui a gente tem um filtro para mostrar somente as atividades ativas. Não estou vendo o filtro aqui. Deixa eu ver se você criou. Não criou. O filtro do passo 25. Então vamos criar aqui. Passo 25, não vou colocar o nome todo. É um filtro que mostra somente as atividades ativas. Então active, igual. Yes. Salvar, vou aplicar direto. Não vou. Cadê o filtro? Aqui só vejo as atividades que estão ativas no meu projeto. A tabela é uma cópia. AP, duração, início, start, fim, ativa e overtime cost. Aqui não é overtime cost, eu esqueci de falar isso para você nos exercícios anteriores. Para a gente saber o custo da hora extra, overtime rate. Overtime. Desculpa, a gente não está trabalhando com recurso, é overtime cost mesmo. Eu confundi. Desculpa pela confusão. Então é 8. É isso aqui. Agora a gente tem um grupo para
mostrar as atividades. Para separar, né? Só para ficar mais fácil de visualizar. Você colocou aqui o grupo, que não era nem necessário, era só o filtro. Não tem grupo, já que a gente não vai separar nada de ativo ou não ativo, porque a gente não está exibindo o que não está ativo no projeto. Tá? Então aqui a gente só vê o que está ativo devido ao filtro que a gente está utilizando. Então vou fechar aqui o E8. Vou fazer a correção do PIP. Olha aqui, PIP. Tem que extrair os arquivos. Vamos começar olhando o seu relatório do PIP. Achei a opção do programa. Vou parar a gravação. Quando eu terminar de ler, eu volto. Você falou aqui que facilitou o gerenciamento. Isso é bom, realmente acontece, visto que a gente consegue ter todas as informações dentro de um projeto só. Então vou abrir aqui o master. Vamos ver se você colocou todos os subprojetos dentro do projeto master. Ok. Não tem pool, não precisa abrir pool nenhum. A gente tem um pool. Deixa eu cancelar e abrir de novo isso aqui. Fechar aqui tudo. Recursos disponíveis, tá certo. Eu vou abrir e vou chamar o pool para eu conseguir ver os recursos do projeto. Anota, por favor, o número 72. Mais um número para sequência de controle. Estabelecer os links. Vou abrir o pool. Ele já abre para todos. E aqui você criou o gerenciamento de projetos, compras, execução e teste, justamente isso daqui. Vamos ver. Já está, os subprojetos já estão aqui. E a gente consegue fazer o gerenciamento através das RAMOCs que estão acompanhando os seus respectivos subprojetos. Todos dentro de um projeto master, que é o projeto principal. Não podemos esquecer. Então vi que realmente você não teve nenhuma dificuldade para realizar o E8 e nem o PIP, que é o Project in Project. O problema de utilizar o PIP algumas vezes é porque o Project não suporta trabalhar com mais de 3.000 linhas, ele começa a travar. Então se você tiver aqui uns 5 projetos, cada um com umas 500, 600 linhas, ele vai ter uma dificuldade para conseguir trabalhar, tá? Então toma cuidado com isso. Se você tiver projetos muito grandes e quiser inserir dentro de um projeto principal, cuidado só para não ficar com a ferramenta travada. Então anota aí, por favor, 29, que foi o seu último número da sequência. Qualquer dúvida que você tenha em relação à correção, pode colocar na sala de aula do Moodle, por favor. Vou fazer a correção do seu E9 separado, visto que as notas são dadas separadamente. Então, para você ter uma nova sequência de controle de exercício. Vou fazer agora e já posto no YouTube também. Então, até a próxima.